Bom, e aí, pessoal? É, eu estou voltando aqui e hoje, nesse sábado, dia 21 de novembro, eu tirei para falar sobre alguns assuntos que eu acho importantes aqui, né? Principalmente alguns assuntos referentes ao estudo da escatologia, né? Escatologia, não sei se vocês sabem, é o estudo do fim dos tempos, né? Obviamente que eu não sou nenhum especialista em escatologia, não, né? Não é um assunto que me cativa tanto, mas eu quero aqui deixar as minhas opiniões, que são apenas opiniões, não é? E é o modo como eu enxergo a coisa. Então eu já disse aí para vocês viram num outro áudio que eu fiz, que João, né, o apóstolo João, quando ele descreve aquela besta do Apocalipse, ele fala, né, do corpo de leopardo com a boca de um leão e que tinha patas de urso, né? Bom, se vocês perceberem no meu outro áudio, né, que eu mostro ali os brasões das famílias dinásticas, né, das dinastias que impõem o totalitarismo à humanidade, vocês vão ver essa fera, né, corpo de leopardo ali, que ela tá de pé, quase todas têm a boca do leão ali, não é? E o mais importante que ele fala, por que que tem as patas de urso, né? Era algo que me incomodava e eu ficava pensando, mas onde estão as patas de urso, né? Aí do nada me veio um estalo assim, ó, pumba, né? E eu vi que tem as patas de urso porque as feras estão em pé nos brasões. E o urso, se vocês sabem, é um animal que fica em pé porque ele tem a pata muito grande. Então, muito provavelmente, a visão de João Evangelista foi do brasão e ele viu a fera de pé. Exatamente por isso é que ele disse que tinha pata de urso, porque o urso é um animal que fica em pé. Ele se levanta em posição de ataque. Bom, agora eu quero falar nesse áudio sobre a grande meretriz, né? A minha visão da grande meretriz. E eu vou ler um texto aqui do Apocalipse, né? Hoje eu estou mandando uns áudios meio escatológicos aqui, mas eu acho importante que os inscritos do canal tenham um pouco de noção dessas coisas, porque aqui a grande maioria, né? Nós somos cristãos e nós estamos ali efetivamente no fim dos tempos, né? A guerra do cume da montanha, a guerra de Arharmegido, essa é a guerra das guerras, né? Então eu vou ler esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 17, que vai do versículo de 1 ao 6, falando sobre a meretriz, e depois eu vou dar a minha interpretação do que é a tal meretriz, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas e com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta essa, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Cristo. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Diante dos sinais vistos, João ficou admirado e espantado. Então o anjo lhe faz uma promessa. Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Hoje nos encontramos na mesma situação. Sem a ajuda do Espírito Santo, jamais poderíamos compreender os mistérios deste capítulo e talvez nem tudo ainda esteja revelado. Bom, eu me aventuro a dizer aqui, né, que até pelo texto, deitaram-se os reis da terra com o vinho da devassidão da grande prostituta.
A prostituta é aquela que, né, no Apocalipse, ela seduz os homens da terra, né? Ele diz que se embebedaram junto com ela todos os que habitam na terra. Ela é, na minha visão, é o conjunto das empresas de comunicação, a grande mídia, né, que se chama grande mídia fake news. Por quê? Porque é o seguinte, o fruto da devassidão é a maneira pelas quais a grande mídia vai conduzindo a humanidade ao buraco. Você pega, por exemplo, todas as ideologias que foram inventadas pela grande besta, não é? O abortismo, o gaysismo, o progressismo, o feminismo, todas essas situações em que você divide, você estraga a sociedade, estraga o comportamento humano, não é? A meretriz fez parte, porque a meretriz, ela é aquela que seduz os homens, né? Ela tem que ter aquele perfume, né? Que ela encanta os homens, né? O que o poeta grego, por exemplo, o Homero, quando ele escreve ali a Odisseia, ele fala das sereias, né? Que elas cantavam maravilhosamente e quando o marujo chega perto, ela destroça e arranca os ossos dos marujos. E no livro A Odisseia, de Homero, Ulisses, ele se amarra ao mastro do navio para ele ouvir o canto das sereias e não ceder à tentação. Afinal, se ele estivesse amarrado ali no mastro do navio, ele não vai se encontrar com as sereias para ser destroçado. E quando ele acorda, ele fala para os homens, né, que os marujos que tinham colocado a cera nos ouvidos para não ouvir o canto das sereias. Ele fala, foi a coisa mais maravilhosa que eu ouvi e se eu não estivesse amarrado, eu seria destruído. Então eu faço aqui a grande comparação, né, com a lenda aí de Homero. Aqueles que têm a cera nos ouvidos ou que têm a sabedoria não se seduzem mais, não ouvem o canto das sereias, né? Não ouvem toda a sedição, né? Ou a sedução da grande meretriz, que é a grande mídia, que vai empurrando os homens, né? Vai empurrando, vai trancando as pessoas na matriz. Porque aqueles que não, quando a gente fala sobre toda essa situação, não é, que estamos vivendo, aqueles que não acreditam, que chamam de teoria da conspiração, que fala que tudo é uma bobagem, ele está completamente mergulhado na grande mídia, né? Mergulhado no canto das sereias. Ele não acredita, ele vive uma realidade paralela que não é o mundo real, né? O mundo real a gente observa quando nós já temos uma certa idade, já acumulamos uma certa experiência e nós temos a capacidade aí de enxergar ou tentar enxergar o verdadeiro sentido da vida. Agora, por que ele chama Babilônia, né? Estava escrito na testa dela, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes. Porque esse mundo moderno que nós estamos vivendo, né? Todo esse progressismo, todo esse excesso de libertinagem, todo esse excesso de hedonismo, todo esse excesso de autoconfiança falsa que vive a grande maioria da humanidade aí que não está desperta, toda essa situação provém daquela cidade da antiga Pérsia ali, que as pessoas viviam dessa maneira. Tanto que você percebe, por exemplo, que os cultos babilônicos ainda hoje praticados por essa gente aí do cume da montanha, né, são horrorosos, né? Eles cultuam Baal, cultuam Moloque, são coisas pavorosas que no mundo ocidental aqui a gente não consegue imaginar, né? É óbvio que essas coisas são extremamente escondidas, né? São extremamente fechadas, né? Somente a eles próprios, né? Então, por que ele diz que a grande meretriz está sentada na besta? Porque o conjunto de empresas midiáticas aí, que tanto inebriam a humanidade, né, com o canto do cisne, o canto das sereias, tal, né? Eles estão juntos, né? Eles estão juntos. Tanto que você vê o papelão, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos, né, que a mídia tem realizado nos últimos anos aqui no nosso país e lá fora.
papelão, ela é cúmplice da fraude na América. Aqui, por exemplo, vamos pegar um fato recente, aquela briga que teve ontem no Carrefour, em que uma pessoa foi morta a pancadas pelos seguranças do Carrefour. Ali não foi um crime racial, não existe racismo no Brasil, como mencionou até o general Mourão. Ali foi um cara folgado, vocês percebem pela ficha policial dele, um cara extremamente folgado, que se prestou a xingar, né, uma das funcionárias do Carrefour, se eu não me engano, uma mulher que estava no caixa. Ele chegou gritando com a mulher, chegou extremamente mal educado, ofendeu os seguranças e apanhou mesmo como se fosse qualquer pessoa. Se ele fosse japonês, se ele fosse loiro, se ele fosse branco, se ele fosse índio, se ele fosse cafuso, qualquer um. A folga dele, o jeito dele é que levou ele a apanhar ali e infelizmente chegou naquela situação, né? Só que a grande meretriz ali, a grande mídia, né, ela está lidando com a situação como se fosse um crime racial. E não é. Não é. Não existe isso no Brasil. E por consequência da atuação da mídia, grupos que querem tomar o poder, né, ou que estão a serviço daqueles que querem tomar o poder, se aproveitaram da situação para queimar uma outra loja da mesma rede aqui em São Paulo, na região dos Jardins ali. Atearam fogo, destruíram toda a loja por conta do comportamento da mídia, que tratou aquela situação como um crime racial, o que não é verdade. Então vocês percebem que o comportamento da mídia, ela se porta como efetivamente a grande meretriz que está sentada na besta e juntos no processo de dominação global. E se vocês lerem o Apocalipse inteiro, que nós não temos tanto tempo aqui no áudio, os áudios são curtos, vocês vão ver que a grande meretriz vai ser julgada também. Ok? Bom, essa é minha opinião, eu não sou o dono da verdade, eu forneço alguns subsídios pelos quais eu acredito, né, pelos quais eu cheguei a essa opinião, para vocês tentarem entender a minha opinião, né? Agradeço a todos aqueles que colaboram com o canal, agradeço a todos os inscritos e aqueles que compartilham os áudios. A nossa intenção é abrir os olhos e instruir as pessoas. Muito obrigado a todos, valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui, e eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!